Senhor meu Deus, nós clamamos a Ti nesse momento, em que muitos inimigos se levantam contra nós por todos os lados. Cremos que somente o Senhor é quem pode nos dar livramento. Confiamos no Teu poder e por isso recebemos a Tua paz em nosso coração. A paz que nos permite deitar e descansar, mesmo em meio ao caos e mesmo diante de tantas crises que temos enfrentado. Nós oramos ao Senhor porque cremos que Tu és poderoso para nos conceder a vitória sobre os nossos inimigos, físicos e espirituais. Sabemos que em nós mesmos não existe força para lidar com todas as situações difíceis que estão à nossa frente. Mas se o Senhor for conosco, nós seremos vitoriosos. Jeremias capítulo 20, versículo 18 está escrito: Por que saí do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção? Em alguns momentos da vida, ficamos com o mesmo pensamento contido nessa passagem de Jeremias, pois sentimos que, por vivenciarmos tantas dificuldades constantemente, nós talvez tenhamos nascido para sofrer. Enquanto passamos por diversos problemas diários, temos que lidar com a pressão causada por outras pessoas, de forma consciente e inconsciente. Estamos cercados de discursos que dizem que a vida é simples, nós é que a dificultamos. E ficamos frustrados, pois acreditamos que apenas a nossa vida é que está complicada e penosa, e que todos estão vivendo de uma forma simples e descomplicada. Com esse tipo de pressão, acabamos entrando em um ciclo vicioso, onde passamos por dificuldades e nos sentimos culpados por estar enfrentando essas dificuldades. A realidade é que a vida não tem nada de simples. Apesar de existirem algumas coisas que são simples em si mesmas, como um belo pôr do sol, o sorriso de uma criança ou a companhia da pessoa que amamos, a maneira como vivenciamos essas coisas nem sempre será simples. E é nisso que consistem os conflitos. Ninguém terá paciência para contemplar o pôr do sol depois de um dia estressante de trabalho. O sorriso de uma criança não será tão interessante para um universitário atolado de provas e tarefas. E estar na companhia de quem amamos pode se tornar uma árdua tarefa quando estamos em conflito com essa pessoa. E o que deveria ser prazeroso se torna um pesadelo para ambos. É muito mais fácil para nós ficarmos repetindo para as outras pessoas e para nós mesmos que a vida é simples, do que encararmos a realidade e lidarmos com os nossos conflitos de forma madura. Porém, a vontade de Deus é que nós cresçamos no conhecimento da palavra e também em inteligência emocional. A primeira coisa que podemos fazer é assumir que temos dificuldades e que podemos ser pessoas, sim, de difícil convivência. Existem pessoas à nossa volta que precisam fazer milhares de malabarismos emocionais diários para lidarem com o nosso temperamento. Muito do que nós chamamos de personalidade forte, na verdade, é apenas grosseria e arrogância. É preciso muita maturidade e humildade para reconhecer os próprios erros, e é necessário ainda mais maturidade e humildade para tentar consertá-los. A nossa alegria é sabermos que não precisamos fazer isso sozinhos, pela nossa própria inteligência ou força, já que o Espírito de Deus está disposto a nos ajudar todos os dias em tudo o que precisarmos. Outra coisa que precisamos começar a refletir é sobre o nosso egoísmo. Quando ouvimos isso, a primeira coisa que fazemos é começar a trazer à memória as coisas boas que nós já fizemos pelos outros,
os conselhos que já demos e todo ato de bondade que já fizemos pelo próximo, sem exigir nada em troca. Mas pense bem, só o fato de nos lembrarmos de cada boa atitude que tivemos já mostra o quão focados nós estamos em nós mesmos e não em fazer a coisa certa. Quantas pessoas nos procuram para desabafar e, ao invés de ouvirmos de maneira atenciosa e tentarmos ajudar honestamente, de forma empática, nós simplesmente comparamos a dor dessa pessoa com a nossa dor e concluímos que a dor dela é menor do que a nossa e que ela está reclamando de barriga cheia. Já é tempo de pararmos de enxergar os problemas das pessoas com a nossa ótica egoísta e pedirmos ao Senhor para podermos enxergar os outros através do seu olhar, que é eterno em amor e misericórdia. Outra coisa importante que devemos fazer, ou melhor, parar de fazer, é fugir dos nossos problemas ao invés de encará-los de frente. As pessoas que dizem que a vida é simples e que não existem problemas tão grandes para serem resolvidos, são os mesmos tipos de pessoas que acham, por exemplo, que faxinar uma casa é uma tarefa simples. Alguém varre toda a casa e recolhe o lixo e a poeira que varreu dos cômodos e joga no lixo. Outra pessoa varre os cômodos e joga a poeira para debaixo do tapete. No final do dia, as duas vão dizer que arrumaram suas casas, porém, uma delas está, de fato, com a casa limpa, enquanto a outra está enganando os outros e, pior, está enganando a si mesma. E o mais engraçado é imaginar que as duas tiveram praticamente o mesmo trabalho, porém somente uma delas desempenhou a tarefa de forma correta e, de fato, se livrou da sujeira. Fugir dos problemas usando jargões do tipo "a vida é simples, não precisamos complicá-la", é tão trabalhoso quanto lidar com os problemas e procurar resolvê-los. Porém, o perigo é você se tornar um negacionista que finge que tudo vai bem, enquanto as coisas à sua volta estão desmoronando. Deus não quer que seus filhos tapem os olhos e os ouvidos diante dos problemas, mas quer que eles busquem enfrentá-los, encontrando força na palavra do Senhor e nas armas que o Espírito Santo colocar em suas mãos. Eu quero orar por você. Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua palavra. Pai, nos perdoe por negarmos as coisas que estão bem diante dos nossos olhos. Nos perdoe por fingirmos que as coisas vão bem, quando na verdade elas estão péssimas e precisam urgentemente de reparo e de conserto. Colocamos a nossa vida em tuas mãos e pedimos que o Senhor nos ajude a enfrentar os problemas que cercam a nossa vida, que cercam a nossa casa, o nosso casamento, os nossos filhos, nosso ministério. Deus, nos faça enxergar a tua mão conosco, nos segurando e nos dando força para enfrentarmos os nossos problemas diariamente. Que possamos contemplar o teu cuidado sem fim por nós e que, em momento algum, duvidemos da tua fidelidade para conosco. Nos faça entender que a vida não é simples, mas que o Senhor está aqui conosco, nos ajudando nas nossas dificuldades, em tudo que surgir no nosso caminho. Nós não queremos negar que os problemas existem, mas queremos enfrentá-los com a tua ajuda. Gênesis capítulo 37, versículos 23 e 24 está escrito: Quando José chegou ao lugar onde os seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa, de mangas compridas, que ele estava vestindo. Depois o pegaram e o jogaram no poço, que estava vazio e seco. Eu quero que você tente compreender o que se passou na mente de José nesse momento em que aconteceu esse fato narrado nas Escrituras.
um jovem de apenas 17 anos, que há pouco tempo estava cheio de sonhos, que projetava um futuro dado a ele pelo próprio Deus, no qual ele seria um grande governador. Um jovem amado pelo seu pai, que o tinha em tão grande estima que deu a ele uma túnica colorida, o que fez com que ele se sentisse ainda mais querido. Mas de repente, a vida daquele menino tem uma reviravolta. Por causa do ciúme, os seus irmãos passaram a odiá-lo. E no primeiro momento em que ficaram longe do pai, eles tiraram a sua túnica e o lançaram em uma cisterna para morrer, porque ali não havia água. A túnica que José havia recebido de seu pai tinha um significado simbólico. Ela exprimia o amor do pai por ele. Por isso os irmãos a arrancaram, como se quisessem separar José do amor do seu pai. O diabo muitas vezes age assim também na nossa vida. Ele cria situações tão difíceis de suportar que nos deixam em dúvida se realmente somos amados pelo Senhor. Mas o apóstolo Paulo escreveu que em todas as situações temos vitória completa por meio daquele que nos amou, pois temos a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E além dos irmãos arrancarem a roupa de José, eles o jogaram em um poço seco, porque os irmãos não queriam somente matá-lo, mas queriam destruir os seus sonhos. O fato de José ter sonhos, e grandes sonhos, incomodava seus irmãos. O poço seco simboliza a escassez, a morte, a ausência de vida. Se em um momento José estava coberto com o amor do Pai, podendo projetar um futuro próspero e abençoado, em outro ele se encontra no fundo de um poço, condenado à morte. Muitas pessoas têm vivido esse tempo de sequidão na sua vida, mas o Senhor é aquele que abre rios no deserto. Durante a sua caminhada até a terra prometida, quando Israel teve sede, Deus fez com que brotasse água da rocha e as pessoas foram saciadas. A dor da solidão, do abandono e dos ferimentos provocados quando ele caiu naquela cisterna, somente podiam se comparar à dor da traição. Afinal, ele não foi jogado ali pelos inimigos de Israel, mas pelos seus próprios irmãos, pessoas do seu próprio sangue, que viram ele crescer. Não existe dor pior do que ser traído por aqueles a quem amamos. José gritou com todas as suas forças, mas o seu esforço foi em vão, pois os seus irmãos, que estavam ali perto, assentados, comendo pão, não o socorreram. A maldade dos irmãos era tanta que eles não atentaram para o sofrimento de José. Em Gênesis 42, verso 21, eles relatam a José o seguinte: nós vimos a angústia da sua alma quando nos rogava, nós, porém, não ouvimos. Mas ao mesmo tempo em que o inferno, naquela hora, usava a vida das pessoas que José amava para matar seus sonhos, os céus se moviam para que os sonhos dele, que também eram os sonhos de Deus, se cumprissem. Alguém disse certa vez que uma das vantagens de estarmos no fundo do poço é que dali nós só podemos olhar para o alto. José tinha sido abandonado pelos irmãos, mas não havia sido abandonado por Deus. E do fundo do poço, Deus o conduziu por um caminho difícil, um caminho de escravidão, de prisões e de injustiças. Mas mesmo diante de todo o sofrimento, o Senhor o colocou como governador na terra do Egito,
porque Deus estava com ele em tudo o que ele fazia. E ao final da sua trajetória, José estava em uma posição privilegiada, posição na qual ele pôde abençoar seus irmãos. Aquele era o último teste de Deus na vida de José, e talvez o mais difícil de superar. Mas por causa da presença de Deus na sua vida, ele foi capaz de perdoar e de estender as mãos de amor aos mesmos homens que um dia haviam tramado a sua morte. Essa história, meus irmãos, está registrada na Bíblia, do capítulo 37 ao capítulo 50 de Gênesis, para que hoje eu e você possamos ser inspirados por ela. Não importa o que nós estejamos enfrentando, não importa a profundidade do poço em que nos encontramos, sempre poderemos erguer os nossos olhos e colocar a nossa esperança em Deus. Ainda que hoje estejamos nos sentindo abandonados, traídos, como se os nossos sonhos tivessem sido interrompidos, nós podemos crer que o Senhor não nos abandonou. Deus está atento a tudo o que acontece na nossa vida. E se Ele tem sonhos a nosso respeito, nada vai impedir que os seus planos se cumpram. Eu quero orar por você. Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pela Tua graça e misericórdia. Pai, sabemos que em todas as coisas o Senhor tem um propósito. Eu te peço que contemple a vida daqueles que estão nesse momento no fundo do poço, se sentindo desanimados, desamparados, abandonados e sem esperança. Que o Senhor os faça olhar para o alto, que possam depositar toda a confiança em Ti e que o Senhor reescreva a história deles. Se o inimigo usou pessoas para nos desmotivar, para nos entristecer e de alguma maneira tentar matar os nossos sonhos, eu te peço, pelo poder que há no nome de Jesus, que nós possamos nos reerguer e voltar a caminhar, firmes nas suas promessas e com a certeza de que somos filhos, amados e cuidados pelo Senhor. Salmos capítulo 3, versículos 3 e 4 está escrito: Mas Tu, Senhor, és o escudo que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte Ele me responde. O capítulo 3 do livro de Salmos fala sobre a confiança que Davi tinha em Deus, quando passava por adversidades. Quando lemos esse salmo, fica evidente que ele é o desabafo de alguém que estava sendo perseguido e por isso estava profundamente aflito. Acredita-se que o Salmo 3 foi escrito durante a época em que o filho de Davi, Absalão, se revoltou contra ele. Absalão quis usurpar o trono de seu pai a qualquer custo, se tornando inimigo do rei, o que fez com que Davi fosse obrigado a fugir de Jerusalém para escapar da ira do seu filho, conforme está registrado em 2 Samuel. Davi reuniu a sua família, atravessou o Jordão e acampou em Manaim. O que Davi estava vivendo naquele momento era parte da disciplina de Deus por causa dos seus pecados, por ter assassinado Urias e adulterado com Batseba. Deus havia dito por meio do profeta Natã que Davi estava perdoado, mas que ele colheria as consequências do seu pecado. Por ter levado Urias à morte pela espada, a espada não mais se afastaria da sua casa. Este é também um salmo que pode ter sido usado em Israel em diversos contextos de batalha, porque ele descreve várias situações de perseguição. Davi começa dizendo ao Senhor que os seus adversários haviam se multiplicado muito. Para entendermos essa afirmação do rei, basta verificarmos o texto de 2 Samuel capítulo 15,
quando um mensageiro chega até Davi e declara que todo o Israel tinha decidido seguir a Absalão, o que revela que o filho de Davi tinha convencido os israelitas a ficarem a seu favor. E Davi completa descrevendo o aumento das suas aflições, dizendo que eram muitos os seus opositores e que muitos afirmavam que não havia salvação para ele. Porém, diante de um quadro desafiador que se apresentava, Davi mostra que, mesmo assim, ele tinha uma confiança inabalável em Deus. Muitas pessoas estavam dizendo que Deus o havia abandonado, mas ele declara firmemente: Tu, Senhor, é o meu escudo, é a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Nós podemos associar essa fala de Davi com o texto escrito pelo apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos: Se Deus é por nós, quem será contra nós? Davi tinha a convicção de que o Senhor poderia lhe dar livramento, mesmo que todos estivessem dizendo o contrário. Podemos aprender com essa atitude que Deus nunca deixa de ouvir e de responder às nossas orações. Davi já havia conquistado várias vitórias com Deus. Por isso, a sua fé não estava baseada apenas em teorias, mas na prática. Precisamos ter a nossa experiência pessoal com o Senhor. Não podemos viver apenas de testemunhos de outras pessoas. Depois que Jó passou pela terrível experiência da dor e do sofrimento, ele pôde dizer que agora os seus olhos viram o Senhor. Porque antes ele conhecia Deus apenas de ouvir falar. Apesar das dificuldades que estava enfrentando, a fé que Davi tinha era o que lhe permitia continuar acreditando em um livramento. E essa fé era tão intensa que mesmo no meio de tantas lutas, ele ainda conseguia ter paz no seu coração, a ponto de declarar no versículo 3: Eu me deito e pego no sono, e acordo porque o Senhor me sustenta. Essa é uma lição tremenda para nós que servimos a Deus. Até que ponto a nossa fé nos permite ter paz em meio às crises? Muitas vezes, o nosso ativismo diário, as muitas atividades nas quais nos envolvemos, servem apenas para mascarar a nossa ansiedade e a nossa falta de confiança no Senhor. Mas quando vamos dormir, é que o nosso verdadeiro estado de tensão se revela. Davi conseguia ter paz no final do dia e ter um sono tranquilo, porque a sua confiança no Senhor não era algo superficial. Ele tinha uma convicção de que quem o sustentava era Deus. Como alguém poderia dormir tranquilamente em um acampamento de guerra, sabendo que os inimigos estavam ao seu redor? Para alguns, pode até parecer uma atitude de imprudência, mas conhecendo a história de Davi e de como Deus era com ele, reconhecemos que isso é um ato de fé. Ele sabia exatamente qual era a sua condição. Se ele começa o capítulo 3 dizendo que são numerosos os que se levantavam contra ele, no versículo 6 ele diz: Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim por todos os lados. Davi realmente confiava no Senhor. Por isso, apesar de se preparar fisicamente para as suas batalhas, ele orava a Deus constantemente, de forma sincera, e ele sabia que as suas orações eram ouvidas pelo Senhor. No versículo 7, ele clama a Deus dizendo: Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, ataca os meus inimigos e acabe com o poder deles. Tem pessoas que dizem que confiam em Deus, mas não oram a Ele. A oração, além de ser uma conversa com Deus, é um sinal de que somos dependentes dEle. É a expressão definitiva da nossa fé. O escritor de Hebreus disse no capítulo 11 que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima dEle precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se confiarmos em Deus, devemos orar a Ele. Tem livramentos que somente o Senhor pode nos conceder. Davi tinha paz, tinha confiança,
dormia tranquilamente e mesmo assim ele não deixou de orar. E algo que nos chama a atenção é que a maior preocupação de Davi não era se ele iria perder o seu trono, mas ele se empenhava para que o nome de Deus fosse glorificado e exaltado. Ele sabia, desde o dia em que o profeta Samuel o ungiu como rei, que aquele era o propósito de Deus. Portanto, se Absalão tomasse o seu lugar no trono, era como se o nome de Deus estivesse sendo desonrado. Por isso, ele chama os seus adversários de ímpios, ou seja, inimigos de Deus. Quando Josué e seus soldados foram derrotados pelo exército da pequena cidade de Ai, Josué argumentou com Deus dizendo: Senhor, o que dirão os inimigos? O teu nome está em jogo. E para encerrar, Davi reconhece a soberania de Deus, dizendo: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo está a tua bênção. Davi estava dizendo que quem nos garante a vitória é Deus, e que o poder de abençoar estava sobre ele. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus, nós clamamos a Ti nesse momento, em que muitos inimigos se levantam contra nós por todos os lados. Cremos que somente o Senhor é quem pode nos dar livramento. Confiamos no Teu poder e por isso recebemos a Tua paz em nosso coração. A paz que nos permite deitar e descansar, mesmo em meio ao caos e mesmo diante de tantas crises que temos enfrentado. Nós oramos ao Senhor porque cremos que Tu és poderoso para nos conceder a vitória sobre os nossos inimigos, físicos e espirituais. Sabemos que em nós mesmos não existe força para lidar com todas as situações difíceis que estão à nossa frente. Mas se o Senhor for conosco, nós seremos vitoriosos. Por isso, nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Não deixe de compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ser alcançado pela palavra. Se quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal. E no primeiro comentário fixo deste vídeo, deixe o seu pedido de oração. Eu vou orar por você e pela sua família. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.